eu faço hoje a História da Ciência já há alguns anos e, portanto, acho que estou aqui de alguma maneira para tentar explicar em que medida é que uma formação em física, porque eu, como já direi, a minha formação é de física, uma formação em física e uma formação em física mais especificamente na FECUL foi importante para quem abandonou completamente a física. Hein? E este é um ponto importante, não é? O vosso, digamos, a vossa organização, isto física fora da academia, é muito, muito importante, é importantíssimo, e o professor Roberdão referiu isto com números concretos, não é? Porque a percentagem de físicos que permanecem na academia é reduzidíssima, não é? E, portanto, esta é a razão. Por isso, seria uma incongruência não se preparar os alunos para aquilo que é o mais provável, que é os alunos que estudam física não ficarem na academia. Portanto, este é o ponto importante. Mas este não ficar na academia tem imensas possibilidades, e vocês tiveram a ver aqui muitas, entrar no mundo no tecido empresarial, entrar no ensino, fazer outras coisas, entrar em consultoras, entrar, etc. Empresas técnicas, empresas não técnicas, e pode ter também, e teve no meu caso, fazer uma atividade académica, mas não ligada à física. Então, isto era do que eu gostaria de falar, e para chegar um bocadinho àquela brincadeira que nós comentava assim, nos meus anos em que fiz física, e penso que se continua a comentar, que os físicos conseguem fazer tudo, não é? E até história da ciência. Então, como hoje em dia, se uma pessoa não apresenta um share, parece que nós não preparamos, não faz se não apresenta um PowerPoint, eu queria apresentar o meu PowerPoint, que é uma coisa muito simples, e é assim, a minha apresentação é sobretudo destinada a suscitar 3 ou 4 reflexões muito simples e depois eu fico aberto para as perguntas e, portanto, se alguns de vocês quiserem, e eu penso que a parte mais importante é tentar responder às vossas perguntas, porque gostava que isto fosse esta 40 minutos que me dão, que fossem úteis para vocês, por isso eu direi algumas coisas que foram importantes para mim e depois gostava que vocês fizessem as perguntas, e as perguntas são de facto a parte mais importante disto. Bom, a coisa mais importante que não me disseram quando eu estava a fazer o curso de Física, e de facto que não me disseram, digamos, na adolescência e na juventude e nos primeiros anos, digamos, de jovem adulto, digamos, e que se depois tornou, de alguma maneira, na descoberta principal, uma das descobertas principais da minha vida e que eu queria partilhar com vocês, foi isto, é que a descrição habitual de uma vida é esta. Não é? Nós, quando somos novos, temos a ideia de uma coisa muito linear. Não é? E, portanto, medimos tudo o que queremos fazer e medimos tudo o que nos acontece em função de uma expectativa, de uma linearidade entre o ponto onde estamos e o ponto para onde queremos ir e os nossos objetivos, não é? Mas se vocês falarem com qualquer pessoa já idosa, ou pelo menos de meia idade, portanto, qualquer pessoa da minha geração ou para cima, qualquer pessoa nessas circunstâncias rir-se-á dessa ilusão, porque é de uma ilusão que se trata. Não é? A vida, só muito raramente é que se procede ao longo de uma linha. A forma mais habitual de um percurso de vida é esta, é de um movimento browniano ou de um random walk, como todos os físicos conhecem e até estudaram, não é? E, portanto, não é que não estejamos a avançar, não é que não estejamos a progredir, seja qual for a métrica que a gente use para dizer que avançamos ou progredimos, não é que as coisas não se estejam a desenvolver, só que estão a avançar ou a progredir ou a desenvolver-se de maneiras que são muitas vezes inesperadas, que são casuais de alguma maneira e que se desenvolvem por caminhos que nós não podíamos antecipar. Não é? Eu digo isto porque quando vocês, que são sobretudo os mais novos, pensam que uma primeira inflexão no caminho, ou a primeira vez que têm algumas inflexões no caminho que tinham pensado, que estas inflexões são definitivas ou que são tragédias. O habitual nas pessoas muito novas é que qualquer inflexão na expectativa que tinham é vista sempre como uma tragédia, não é? Isto é um sinal de total imaturidade. E pensam, sobretudo, que são um pouco frequentes, e não é. Portanto, o que é preciso dizer é que são muito habituais. São muito habituais e é assim, mais ou menos, que a vida se processa. Então, isto que está aqui é mais ou menos o meu percurso profissional, eu entrei na Faculdade de Ciências para estudar Física em 1982, portanto, não só nem vocês eram nascidos, como os vossos pais eram muito, muito novos, não é? Portanto, eu entrei em 82 na Faculdade de Ciências
e queria estudar física teórica. Eu sou de uma geração, e no meu tempo atrás, em que a física de partículas era a grande coisa, e portanto os meus anos no ensino secundário, os meus últimos anos no ensino secundário foram dominados pelo fascínio pela física de partículas. E eu de facto aprendi mais matemática do que aquela que era preciso saber no 12º ano, e aprendi mais física do que aquela que era preciso saber no segundo ano, no 12º ano, porque queria estudar física de partículas, era o meu sonho. E entrei na universidade para fazer isso. E esse era o meu objetivo. Não é? Portanto, era muito claro, sempre gostei muito de física, gostei muito de física teórica, sobretudo. Gosto de matemática também, e gostei muito de matemática, mas não para fazer um curso de matemática pura, mas naquela altura, digamos, a física de partículas para mim era era o sonho. Não é? Então, a primeira inflexão que eu tive foi muito rapidamente, ao fim, não sei, de 2 anos, quando me dei conta, já na faculdade, que não era nada física de partículas o que eu queria fazer. Que a física de partículas estava, naquela altura, já numa fase, enfim, um bocadinho de menor importância, já não era the big thing, digamos, e que havia outras coisas fascinantes a acontecer no mundo da física que não tinham chegado ao grande público e, portanto, não me tinham chegado a mim enquanto jovem, e, portanto, só na universidade que eu tive acesso a elas, só que percebi, e que eram a grande coisa do momento, não é? E isto fez uma inflexão totalmente inesperada. Não é? E aqui começam estas mudanças que a pessoa não controla, e esta tensão entre aquilo que se deseja e aquilo que vai realmente sucedendo, que é a substância da vida. Não é? Então abandonei e disse, física de partículas, nem pensar, física de partículas, e dizia com aquela irreverência de quem tem 18 ou 19 anos, física de partículas já está morto, há outras coisas. Na altura ainda não eram as coisas de cosmologia ou gravitação, talvez foram uns anos depois de mim, mas foram sobretudo, eu sou dos anos em que os temas de matéria condensada, hoje o que nós chamamos de complexidade, sistema, emergência de complexidade, sistemas complexos, matéria condensada, eram interessantíssimos. Eu sou dos anos em que apareceram fractais, em que se começou a falar de fractais. Tudo isto aconteceu enquanto eu estava a fazer ou a licenciatura ou o mestrado, que eu depois fiz logo a seguir, não é? E, portanto, aí comecei a variar-me e comecei, nestas várias inflexões, a ir numa direção que eu não tinha nem antecipado, nem pensado, nem sabia que existia. Este é o ponto, nem sabia que existia. E comecei a dirigir os meus interesses nessa direção. Outras coisas que descobri, por exemplo, que não tinha jeito nenhum para trabalho experimental, nem tinha talento nenhum, o que foi uma grande surpresa para mim, porque eu tinha vindo de uma antiga escola industrial, você não sabe, em Portugal tinha havido escolas industriais e depois, a certa altura, deixaram de haver escolas industriais, mas continuaram a ser umas escolas um bocadinho especiais, que forneciam um ensino técnico de muito melhor qualidade, sobretudo com laboratórios muito bons. E eu andei na escola secundária Afonso Domingos, no 10º e 11º ano, e tive formação em eletrónica muito superior à que se podia ter em qualquer escola secundária normal, não é? Trabalhei com laboratórios avançadíssimos e só para explicar, eu quando entrei na faculdade sabia trabalhar perfeitamente com um osciloscópio, com um multímetro, fazia reparações básicas em uma televisão ou numa alta fidelidade, tinha uma formação eletrónica muito superior à que era normal por causa do facto de ter feito isso, não é? E portanto tinha uma espécie de um convencimento de que aquilo era interessante, embora gostasse de coisas teóricas, mas depois rapidamente na faculdade me dei conta que não era. Portanto, uma pessoa, e esta também é uma consideração muito importante, que é preciso perceber, os anos de universidade são uns anos muito ricos, não é? Porque são os anos em que nós definimos coisas muito importantes sobre a nossa carreira científica, e vocês definiram alguns, não é? Mas são também anos em que nós nos descobrimos a nós próprios. E isto é um pouco surpresa, não é? Porque vamos ter que definir, tomar decisões na vida numa altura em que nos estamos propriamente também a perceber quem somos, não é? E então eu descobri isto sobre mim, não queria fazer este trabalho experimental. Já vou contar outras coisas que aconteceram nestes anos, eu penso que vocês terão também a vossa experiência, mas para sublinhar o ponto importante da importância disto, ou seja, passar pela universidade é muito mais importante do que aquilo que se aprende na universidade. Não é? É toda a experiência que se tem. Este como um dos resumos do que vos quero dizer. Não é? Bom, depois, portanto, também a licenciatura, eu sou do tempo em que as licenciaturas, era tudo muito longo, era tudo muito grande, eram 5 anos, depois os doutoramentos demoravam muito tempo,
estava o processo de transformação. Portanto, apanhei uns anos muito complicados em que houve grandes reformas, digamos, na oferta, mesmo na estrutura dos cursos. Isto é tudo antes de Bolonha, mas já estava a haver um movimento reformista muito importante na estrutura dos cursos, apanhámos isto. O curso não estava muito bem desenhado, devo dizer, ou seja, tínhamos muitas cadeiras que, olho para trás, eram totalmente diminutas e desadequadas para aquilo que se pretendia fazer, mas tinham outras muito boas, e eu comecei rapidamente a descobrir as coisas que queria fazer. Gostava de fazer coisas em física matemática, física teórica, etc. Mas também não tinha grande interesse pela computação, nem pela programação. Fiz a que tinha por fazer, mas claramente vi que não era esse também o meu caminho. Não é? E com isso comecei a fazer o mestrado. Não é? Quando comecei a fazer o mestrado foi o primeiro contacto com trabalho de investigação propriamente, ou seja, ter nas mãos um problema que está em aberto e tentar dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa sobre um problema que está em aberto. Isto é uma experiência única. Como a nível de mestrado, qualquer contributo que um aluno faça, a não ser casos excepcionais, mas qualquer contributo que um aluno faça é sempre muito modesto, mas não é realmente o contributo que está em jogo. O que está em jogo é fornecer ao aluno esta primeira situação de vida, que é completamente única, que é o aluno confrontar-se com, digamos, um espaço em branco que tem que ser ele a preencher. Ninguém fez isto, tens que ser tu a fazer, não é? Portanto, foram uns anos também muito enriquecedores para mim, deste ponto de vista, não é? E estava a fazer um tópico de física de que gostava, não é? Eu tive uma grande sorte que foi, repare, eu sou de um tempo em que não há programa Erasmus, não havia nada disto, não é? Mas tive uma grande sorte que foi, eu tinha boas notas e, portanto, logo no segundo ano, através de uma coisa, enfim, que houve em tempos, chamada IAS, era um programa alemão, e tinha um programa com a Alemanha de intercâmbio, eu pude logo, ao fim do segundo ano, penso eu, ir para o estrangeiro durante algum tempo. Então lembro-me que a primeira vez tive um mês de agosto, tive todo um mês no Instituto de Física na Alemanha. E depois, a partir daí, tive sempre contactos internacionais. E nunca mais deixei de ter. Portanto, eu dato o início das minhas relações internacionais académicas no segundo ano da minha faculdade, não é? Isto foi de uma importância superlativa na minha formação. Não é? Já voltarei a isto. Foi importantíssimo este contacto internacional que tive muito novo com outras universidades, estando em Portugal, baseado em Portugal. Não é? Depois, fui fazendo este caminho e depois comecei a fazer o doutoramento. O mestrado também durou algum tempo e depois comecei a fazer o doutoramento. Comecei a fazer o doutoramento num tópico, mas aqui começaram a acontecer outras coisas que têm a ver, enfim, e todos vocês têm esta experiência, com uma espécie de procura de uma satisfação intelectual. Quer dizer, eu, porque trabalhava muito em física durante muitas horas por dia, não é? Precisava de ter qualquer coisa que me distraísse da física, uma espécie de um hobby. Há colegas que cantam, que tocam instrumentos, há outros que pintam, há outros que fazem muito desporto. Enfim, eu fiz algum desporto, mas nunca fui dado a coisas artísticas, mas tinha hobbies e tinha um hobby, uma coisa que sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de línguas portanto, comecei a estudar línguas antigas, latim e grego. Eu queria saber línguas mortas, algumas línguas mortas, por prazer intelectual, apenas pelo prazer intelectual de estudar aquilo. E sucede com as línguas clássicas uma coisa que sucede também com a música. É muito comum as pessoas que gostam de matemática gostarem também de línguas clássicas, porque há uma estruturação própria das línguas, aliás, línguas em geral, né? Há uma estruturação própria nas línguas que tem a ver com padrões, e isto é muito comum às pessoas, como é o meu caso, que gostam também de estudar estes padrões matematicamente, não é? Então eu comecei a estudar línguas. E, portanto, fazia isto sem nenhum plano, sem nada, mas ia estudando. Aliás, já desde o curso, muito lentamente, depois no mestrado, e depois no doutoramento fui estudando isto. O problema é que as línguas, como vocês sabem, é uma coisa perigosíssima, porque estudar uma língua nunca é só estudar a língua. Estudar uma língua é entrar numa cultura completamente diferente. E por causa disto, e por causa de outras coisas, também tradições familiares e o ambiente cultural em que eu vivia, e por outras razões, por causa disto comecei a descobrir, com grande surpresa minha, né, que os problemas históricos me interessavam imenso. Né, históricos. E históricos relacionados sobretudo com coisas científicas. Aqui uma outra inflexão, tive muitas, uma outra inflexão totalmente não esperada, não planeada, não prevista e que eu nem sabia. Né? E comecei a descobrir que o interesse era interesse intelectual e tinha muitas semelhanças
muitas semelhanças com o interesse intelectual que eu tinha por questões de física e matemática, embora às vezes isto fosse difícil de explicar aos meus colegas. O meu interesse pela história, que nasce, digamos, eu diria talvez na altura do mestrado, mas depois se vai acentuando durante os tempos de doutoramento, nasceu com uma forma puramente intelectual, isto é, eu achei aqueles problemas fascinantes do ponto de vista intelectual, como achava também alguns problemas de matemática ou de física também, então. Portanto, comecei a estudar mais. E aqui, bem, por razões várias, comecei a investir mais nestes estudos. Então percebi que tinha que ter uma formação em filosofia mais profunda e percebi que tinha que ter uma história mais profunda. E pronto, como habitualmente sou organizadinho nas coisas que dizem respeito à minha formação, não tanto a muitas outras coisas, fiz uma espécie de um plano do que queria aprender e comecei em paralelo com as coisas que fazia em física, a estudar cada vez mais e mais destes assuntos. Não é? Algumas pessoas podem achar isto surpreendente e eu fui-me confrontando com pessoas que achassem surpreendente uma pessoa que estudou física depois interessar-se muito por história. E eu sempre achei isto curioso, porque quem acha isso surpreendente é porque sabe muito pouco. Porque, se eu mostrar aqui o desenho, se eu vos puser aqui os nomes, o que estão aqui é uma lista de nomes de alguns dos historiadores de ciência mais famosos de todos os tempos, ou digamos dos últimos 100 anos. Pierre Duhem, Thomas Kuhn, alguns nomes devem dizer, ou filósofos de ciência também, Paul Feyerabend, Abraham Pais, John Heilbron, talvez o maior historiador de ciência vivo, David Lindbergh, um medievalista, especialista em história de ciência medieval notável, David Kaiser, Peter Gellison é o nome de referência na história da ciência na Universidade de Harvard, Helga Krag, um historiador. Todos estes historiadores, importantíssimos, todos têm em comum que a formação inicial foi em física. Todos estes homens foram formados físico-química, mas sobretudo física, vários deles física teórica. Não? E portanto, quando as pessoas olhavam para mim e achavam, que estranho, Henrique, tu que estudaste física, estás a estudar agora história, eu achava, que pouco que esta pessoa sabe. Né? Porque se soubesse que isto é um padrão muito habitual, não dizia isto. Né? Gosto da história da ciência. E então, por causa disto, eu fui mais ou menos desviando intensamente, progressivamente, cada vez mais para a história da ciência. A certa altura, terminei o doutoramento, ainda tive 2 ou 3 anos a fazer sobretudo história, física teórica, eu tive experiência internacional, tive em vários sítios fora de Portugal, mas de facto, quer interiormente, quer em número de horas, eu ia dando cada vez mais e mais e mais tempo à história. E a partir de certa altura, e isto aconteceu mais ou menos por volta do ano 2000, entre 2000 e 2002 talvez, eu já estava completamente muito mais dedicado à história da ciência do que à física. A minha participação em coisas de física tinha vindo a diminuir. Foi uma coisa muito, digamos, progressiva e natural. Natural também porque aí tive uma grande sorte, porque estava na FECUL. E uma das coisas que a FECUL tem, e espero que continue sempre a ter, uma das coisas que a FECUL tem é que teve sempre um grupo de pessoas, é uma coisa histórica muito antiga na FECUL, um grupo de pessoas que trabalhavam interessadas na história da ciência, que trabalhavam em história da ciência e que hoje são o Departamento de História da Ciência, que, portanto, como vocês veem, tem uma história não só como o departamento que existe, mas uma história anterior muito grande, e a FECUL sempre preservou isto como uma coisa muito distintiva da sua identidade e que a diferencia de muitas outras universidades em Portugal. É o único departamento em Portugal de História da Ciência. Nos outros países, com certeza que há. Na história. E isto aproxima-nos, contrariamente ao que as pessoas poderiam pensar, aproxima-nos das melhores universidades do mundo. Não é sinal de uma coisa que nos distancia, mas por outro lado, aproxima-nos das melhores universidades do mundo e todas as pessoas, quando querem, em cursos, como, enfim, eu penso que vocês estão a par disto, não é? Em cursos de física, ou de matemática, ou de engenharias, ou de informáticas, as melhores universidades do mundo, todas elas obrigam a que os seus alunos, os seus formandos, tenham créditos obrigatórios em áreas, digamos, de humanidades, histórias, filosofia, história da ciência, o que seja, não é? A faculdade já tem isto há muito tempo, e desse ponto de vista está à frente de muitas outras universidades, não é? E, portanto, para mim foi fácil porque a transição foi simples. Eu estava no departamento de física e foi só fazer uma transição para este grupo de pessoas que depois se estruturou, mas isto agora não vos interessa, a não ser que me perguntem, se estruturou num departamento e o departamento que agora tem. Bom,
o que é que eu aprendi, digamos, o que é que eu devo à física agora que não faço física? E, portanto, o que é que qualquer um de vocês, no caso de se vir a não fazer física, que não é nada improvável, acho bastante provável para muitos, muitos de vocês, o que é que podem esperar de ver ou isto? Eu diria o seguinte, eu, o elemento que destacaria mais importante na minha formação, de longe, digamos, no curso de física que fiz, que era um curso difícil, muito exigente, foi um curso muito exigente, trabalhei muito, muito, e os meus colegas também, mas foi imensamente recompensador do ponto de vista intelectual. Eu, se tivesse 18 anos outra vez, não enjeitaria nada fazer o curso de física outra vez. Além do mais, eu acho que está muito melhor agora do que aquele que eu apanhei, né? Só para que sabem, e acho que vocês têm condições agora, as gerações novas têm condições muito melhores do que aquelas que eu apanhei, formativas. O processo, eu não sou um crítico do processo de Bolonha, sou um crítico do processo de Bolonha mal aplicado, mas o processo de Bolonha bem aplicado é uma grande conquista da Universidade Portuguesa e aproximou-nos das universidades estrangeiras, e como vocês sabem, ainda há um hiato, ainda há um hiato considerável que nós temos que conseguir colmatar, e também, em certa medida, está nas vossas mãos. Disso tudo, a coisa mais importante, eu diria, a autonomia intelectual. A autonomia intelectual é o critério, é o indicador mais precioso que se pode ter de uma pessoa. Foi a coisa que eu mais aprendi e foi aquela que eu mais prezo, a que eu mais ligo. A minha vida nos últimos anos, há muitos anos já, é permanentemente avaliar pessoas, porque sou chefe de equipas de investigação, porque coordeno pessoas em centros, porque dirijo muitos doutoramentos, muitos mestrados, sou responsável por muitas bolsas, agora sou presidente do departamento. Portanto, a minha vida é avaliar pessoas, de alguma maneira. Uma parte importante da minha vida é avaliar pessoas. E o critério número 1, à frente de qualquer outro, é o da autonomia intelectual, quando tem que avaliar uma pessoa. Esta pessoa dá ou não dá sinais de ser intelectualmente autónoma. Entre eu ter uma indicação de uma pessoa ser intelectualmente autónoma ou ter média 19 ou 20, eu não hesito nem um segundo. Autonomia intelectual é muito mais valioso. E, portanto, todos os sinais disto são imensamente valiosos. E isto eu aprendi, e isto é o que eu reconheço em mim como tento conseguido fazer. E é muito valiosíssimo. É? Eu fiz uma carreira que não existia escrita em lado nenhum. Não estava escrito em lado nenhum. O meu percurso não seguiu nenhum caminho. Portanto, foi este percurso nos outros. Portanto, quem visse de fora pode fazer muitas críticas, pode questionar muitas coisas, mas há uma coisa que não pode dizer, que é esta pessoa construiu o seu percurso autónomo. Isto é um indicador muito, muito importante. No mercado de trabalho é super avaliado, e se vocês querem saber, porque eu também estou em muitos painéis internacionais e colaboro com muitos colegas internacionais na avaliação de projetos, bolsas, é de longe o parâmetro mais procurado. As pessoas às vezes, não sei se vocês sabem, ligam muito número de publicações, número de citações. Isto são indicadores bibliométricos que se olham rapidamente para ver. Mas o que toda a gente quer ver, e toda a gente quer ver em vocês, é se vocês são, digamos, os donos do vosso caminho. São vocês que marcaram o vosso caminho e, portanto, se há um caminho na carreira que seja único. Portanto, a diferenciação, que é aquilo que mais é valorizado no mercado, não é? O facto de serem, de alguma maneira, diferenciados, não serem mais um entre tantos, mas serem um único, é o primeiro sítio onde se vê a autonomia intelectual. Eu nunca fui um aluno de ir muitas aulas, eu ia a muito poucas aulas, mas estudava imenso, estudava em casa, portanto eu sou tipicamente o aluno que evita ir a aulas. Eu só ia a aulas que eram aulas excepcionais e que tive algumas, portanto cada semestre havia sempre um curso, eu penso talvez um curso ou dois em que eu não falhava uma aula porque as aulas eram invulgarmente boas, não é? As outras aulas eram, enfim, médias ou medianas ou faziam-me mal, porque tornavam mais complicado o processo de aprender aquelas matérias e eu ia pouco às aulas, ou algumas cadeiras não ia de todo, não é? Isso não tem mal nenhum, como vocês sabem, todas as grandes universidades funcionam assim, não é? As grandes universidades, e nós aqui ainda temos que aprender muito, não é? Ainda temos que melhorar muito, não replicam o sistema do ensino secundário. O ensino secundário, como todos sabem, está todo assente na aula, como a unidade onde se passam os fenómenos educativos, a aula. A universidade não é assim. Na universidade é o trabalho individual é que é tudo. O trabalho individual é tudo, absolutamente tudo. A aula
acompanham o trabalho individual. Como sabem, nós ainda não chegámos a este ponto, não é? Portanto, nós estamos como Cambridge, não é? Nós estamos como Harvard, onde isto digamos, é uma segunda pele, mas é a direção para onde temos que ir, não é? E isso tem várias coisas, mas uma coisa que põe logo em evidência a autonomia intelectual. Claro que é um sistema implacável para os alunos medianos ou que não têm qualidade. O sistema é implacável. Isso é implacável, porque os alunos com mais dificuldades caem para fora deste sistema, não é? Mas para as pessoas que querem fazer alguma coisa, e aqui uma vez mais insisto, não é a história de ter média de 18 ou 19, que isto é uma total irrelevância, embora haja grupos, as notas em bloco dizem alguma coisa, mas as décimas isso é uma total irrelevância, não quer dizer absolutamente nada. Não só ninguém liga no mercado de trabalho, ninguém liga na vida académica, hein? Ninguém liga na vida académica. Na vida académica ninguém liga às diferenças das médias, como às vezes havia uns colegas meus que faziam melhorias, havia uma coisa que era a melhoria, não sei se existe, espero que já não exista, havia uma coisa que era a melhoria, faziam melhoria para melhorar 1/10 e 2/10, coisas completamente absurdas, mostram um sistema completamente, uma concepção completamente pré-histórica do que é a vida universitária e do que é a vida intelectual. Portanto, esta é a primeira coisa que eu devo. A segunda coisa que eu devo foi a experiência internacional. A experiência internacional, para mim, teve um mérito. Expôs-me muito, muito cedo. É meio difícil explicar isto, porque vocês têm que perceber que estão a falar com um homem idoso e, portanto, eu não havia internet no meu tempo, não havia YouTube, não havia nada. Portanto, dar aulas era aquilo que nós víamos dar e não sabíamos o que era outra coisa. Um bom cientista era aqueles cientistas que nós víamos e não víamos outra coisa. Os bons livros eram aqueles que sucedia termos na mão e portanto, estávamos muito mais, a minha geração é muito mais provinciana do que a vossa, eu sou o primeiro a dizer, não é? E portanto houve aqui um abrir de horizontes e de possibilidades que vocês não podem imaginar. E então a experiência internacional que eu tive muito, muito cedo abriu-me isso de uma maneira talvez um pouco invulgar para o que acontecia naquela altura, mas abriu-me isso logo. E depois tive a sorte de ter vários professores, a minha orientadora no mestrado e no doutoramento sempre forçou imenso os contactos internacionais e, portanto, eu era novíssimo e já estava a apresentar comunicações em conferências, não é? E isto tornou-se uma coisa normalíssima, desde muito cedo, normalíssima, não é? E com isto, com os skills que isto tudo implica, não é? Não é só a fluência completa em inglês, para qualquer um de vocês, não é? Mas noutras línguas também. Mas é outra coisa, é a maneira de fazer. Como vocês sabem, apresentar uma comunicação tem que se aprender a fazer, com tempo, com experiência, falhando umas vezes, fazendo mal, fazendo bem, melhorando, etc. Interagindo com os outros colegas, aproveitando um coffee break, tudo isto são coisas que só se aprende, são de imensa importância numa carreira científica e numa carreira académica, mas só se aprende fazendo. E são de imensa importância para a vida, por isso para fora da academia são de imensa importância. Da mesma maneira que a autonomia intelectual é o parâmetro mais importante, digamos, de expectativa de uma pessoa para poder ser um bom profissional, não é o único, não é o único, depois, mas para poder ser um bom profissional, ou que se distinga, ou que faça qualquer coisa de inovador, ou que traga um mais a uma empresa, a um grupo de trabalho, a autonomia intelectual é o parâmetro número 1, não é o único, mas é o número 1. A experiência internacional é importantíssima nos dias de hoje, portanto metam de uma vez por todas, se é que algum ainda tem dúvidas, que não vale a pena fazerem comparações nacionais, que são ridículas, não é? Vocês devem fazer comparações internacionais com os vossos colegas internacionais. Devem comparar, fazer benchmarking com os vossos colegas internacionais, porque já é hoje assim e cada vez será mais no futuro a relação, digamos, o contacto internacional. Portanto, para mim foi muito importante, muito importante. Eu mais tarde, só para vos dizer, pois se algum quiser, posso dizer mais nas perguntas, não tenho a sensação de estar a amassar, mas mais tarde eu tive muito contacto com o mundo das humanidades e das letras em Portugal, porque fiz muitas coisas com história da ciência, mas ligado com departamentos de história, com colegas de história, com grupos de história, com centros de história, etc. E pude comparar as formações digamos, as possibilidades que cada uma das formações tinha dado e reconheci que a formação que eu tinha tido em física me tinha dado possibilidades que, sem mérito meu, possibilidades que os meus colegas das humanidades nem sonhavam, nomeadamente esta, de já estar, porque no final dos anos 80, digamos, nos anos 80, já as ciências já eram normais, não é?
E não era assim nas humanidades. E ainda é menos, já cada vez melhor, mas ainda é menos, mas muito importante. Terceiro elemento, o treino em raciocínio analítico, como é óbvio, não é? Portanto, isto aqui é uma banalidade de dizer, mas para o resto da vida o treino em raciocínio analítico é muito importante. Então, sobretudo, enfim, em física é central, e eu depois dentro da física escolhi sempre as coisas teóricas, fui sempre mais para coisas física teóricas, e portanto, isto é muito importante para muitas coisas na vida, não é? Não esgota a abordagem a todos os problemas da vida, mas dá imensas vantagens. Não é? E depois, ainda mais específico, eu diria que foram muito importantes no resto da minha vida certas capacidades técnicas ou matemáticas e uma certa, não quero assim parecer presumido, mas uma certa coisa que as pessoas nos cursos de física ganham, ou pelo menos eu acho que ainda é normal, não é? Um can-do atitude, quer dizer, há um problema, ok, eu estudo e eu vou resolver, ou uma coisa não funciona, dá-me um manual, que eu estudo o manual e eu percebo como é que isso faz. É preciso resolver uma coisa e é preciso usar uma técnica matemática nova, não tem problema nenhum, eu aprendo a técnica matemática nova e eu depois vou fazer, não é? E esta atitude diante dos problemas, que era muito habitual em física, não é? Que era muito habitual no curso de física que nós fazíamos, não era? Eu lembro perfeitamente, só para vocês saberem, eu lembro perfeitamente que eu tinha um grupo, havia um grupo, como sucede muitas vezes, de mais 3 ou 4 alunos, tínhamos assim os melhores alunos do curso, digamos assim, e começámos, e olhávamos com atenção para o que estávamos a aprender, para ver se estávamos a ficar com uma formação adequada a um físico teórico, não é? Que era o que nós queríamos ter. E de repente víamos buracos, notávamos que ao fim de 5 anos não íamos aprender certo assunto, o que achávamos impensável. E algumas coisas realmente impensáveis. Ou seja, a certa altura demos-nos conta que não íamos aprender análise complexa, o que é uma coisa impensável para quem faz física teórica, não é? E então juntámos e decidimos aprender aquilo. E depois fomos chatear um professor, que era um ótimo professor de matemática, pedir-lhe, olha, nós reparámos que tivemos a ver os programas das várias cadeiras e corre-se o risco de nós não aprendermos análise complexa, que é uma coisa completamente absurda. Nós estamos a estudar por nós próprios, mas podíamos dar umas aulas suplementares. E o professor era uma personalidade tão excepcional que disse, com certeza, isso é impensável, vocês não podem de maneira nenhuma, e ele próprio preparou umas 5 ou 10 aulas e depois nos deu essas 5 ou 10 aulas. Mas esta atitude de querer fazer, enfim, proativa, como se diz, mas de estar atento e não ter medo de o fazer. Isto depois na minha carreira foi muito importante, por exemplo, com as línguas ou com a história, certos capítulos da história que às vezes nas humanidades tinha a sensação que havia uma sensação um bocadinho mais temerosa. Isto não sabe, mas isso era preciso saber, não sei quantos para fazer. Bom, então se era preciso saber, vamos aprender e vamos fazer. Bom, então eu, se tivesse que resumir o que eu vos queria dizer, e eu vou, digamos, talvez terminar aqui, depois tenho aqui mais uns slides para mostrar com os números, e depois fico aberto para perguntas. O que eu vos queria dizer era isto. De facto, primeiro, física fora da academia. É muito importante que vocês vejam isto, porque a esmagadora maioria de vocês, de facto, vai estar fora da academia. A maioria de vocês farão outras coisas que provavelmente nem estão relacionadas com a física, são mais de engenharia, ou mais de consultadoria, ou mais de outras empresas, seja o que for, não é? Alguns, como sucedeu no meu caso, alguns podem estar a fazer coisas completamente distantes da física, estarem a fazer coisas, como no meu caso, de história. E é preciso perceber, e é preciso olhar para o curso, e olhar para a formação que se teve e ver em que medida é que a formação está a corresponder a isso que é a realidade, é que as pessoas não vão estar todas a fazer física, e eu destacaria, para mim, na minha carreira, destaco estes 4 elementos. Sublinho a autonomia intelectual, porque é o ponto, digamos, mais importante, e às vezes parece que é um bocadinho ainda o calcanhar daqueles na experiência universitária em Portugal, não é? Em geral, não estou a falar só da nossa instituição, em geral. Bom, eu termino aqui, agora gostava de mostrar uns números, por causa do seguinte, e agora não queria ser mal compreendido, por causa do seguinte, é o seguinte, não vale a pena falarmos de problemas muito em geral se nós não percebemos a realidade em que estamos inseridos. E, portanto, é muito importante perceber a realidade em que estamos inseridos. E, portanto, nós estamos a falar da realidade cultural portuguesa, cultural, académica portuguesa, que está ainda abaixo dos parâmetros internacionais. Eu não vou fazer a conversa se estamos a melhorar, não estamos a melhorar, não faço política, nunca faço tal coisa, portanto, não estou a falar de nada, nem nada recente, estou a falar de fenómenos de séculos. Estou a falar de fenómenos de séculos, mas é muito importante perceberem isto para se defenderem, se protegerem. Quer dizer, vocês estudaram, como eu, vocês tiveram que estudar, aprender,
fazer as suas carreiras e formar-se num país que tem uma tradição modesta e complicada de relação com a cultura, com o saber e com o mundo universitário. Não é? E isto é preciso ser muito claro. Este é o facto. Agora, sucede que agora têm que competir taco a taco com colegas vossos que vêm de tradições educativas e culturais muito melhores do que a nossa. E, portanto, vocês têm que estar muito atentos a isto. Não é? Nós não só devemos melhorar o país, no que podemos, mas, agora, sendo um bocadinho mais interesseiros, devem olhar para as vossas carreiras pessoais, para as vossas competências e perceber o que é que têm que vocês completar rapidamente. Aos meus alunos, eu lhes chamo sempre a isto a atenção, e agora os meus alunos, naturalmente, consigo colocá-los em todos os sítios do mundo onde queiram ir. Temos, não sei se vocês sabem, mas há graduados da Faculdade de Ciências em Assuntos de História e Filosofia da Ciência nas melhores universidades do mundo, nos melhores lugares em todo o mundo, e, portanto, competem de igual para igual com os seus colegas, como há certamente na física, nas outras áreas, mas eu tive que lhes chamar a atenção para compensarem. Então gostava que, e porque faço história, que olhasse, de vos apresentar um bocadinho o que são os dados educativos portugueses para que percebam o problema. Muito rapidamente, vou gastar 5 minutos em tudo o que tenho para dizer. Isto são os dados de alfabetização em vários países europeus, desde 1850 até 1980, mais ou menos um século. E a alfabetização são a percentagem de pessoas que sabem ler e escrever. Portanto, o que vocês podem ver aqui é que em 1850 a percentagem portuguesa deveria andar por roda dos 10% de alfabetizados, não é? Quando, na Europa Central, países como a Bélgica, a França e a Inglaterra já tinham mais de metade da população o sabia. É uma diferença abissal, não é? E depois, o que toda a gente sabe que educativamente o século XX foi excepcional em Portugal, a alfabetização dispara completamente e Portugal, hoje em dia, apanhou mais ou menos lá em cima. Não tenho os números recentes e nós temos isto. Nós hoje em dia temos números comparáveis aos europeus, mas não temos a história comparável para trás. Por exemplo, eu tive muito tempo na Alemanha e eu perguntava aos meus colegas na Alemanha qual era a primeira pessoa em número de geração na família deles que eles se lembravam de não saber ler nem escrever. E a maior parte deles nem conseguia dizer, porque os pais sabiam ler e escrever, os avós sabiam ler e escrever, os bisavós sabiam ler e escrever, e ele que soubesse, os trisavós também, não é? Esta pergunta em Portugal nunca tem esta resposta. Em Portugal, hoje o normal, os vossos pais sabem ler e escrever, talvez os vossos avós soubessem ler e escrever, com grande probabilidade, embora não seja impossível encontrar já uns avós que não soubessem ler e escrever, nos bisavós há muitos que não sabiam ler e escrever. Não é? E é um padrão que já não sucede na Europa há muito tempo. Portanto, aqui vemos um problema que deixou lastro, não é? E isto nota-se em muitas coisas. Enfim, isto aqui são as curvas de alfabetização. O que estão aqui, enfim, com cores diferentes, é quando é, digamos, assinalado quando metade dos homens, portanto 50% da população masculina, digamos que era a mais educada, não é? Quando 50% da população masculina estava alfabetizada. Então, o que nós vemos é que na Europa Central, antes de 1700, já temos estes números aqui, e portanto os degradês mostram, e tem aqui a realidade portuguesa, que é complicada. Isto permanece até hoje. Se vocês olharem para esta distribuição da alfabetização em Portugal, esta é a distribuição histórica e está totalmente relacionada com as notas hoje. Isto que está aqui são as classificações no nono ano de escolaridade habituais, que são é um padrão que se mantém há décadas em Portugal. E o padrão é este. Este padrão, portanto, as notas, enfim, tem aqui, depois podem ver em detalhe, as notas mais fracas são nesta zona e naquela zona, e depois as melhores, é uma zona particularmente com notas melhores, etc. São assim. Este padrão tem uma herança histórica secular, por isso é que a história é importante nisto tudo. Esta taxa de alfabetismo, já vimos aqui a cair. Os números antes de escolaridade, não é? Enfim, os números de escolaridade em Portugal a subir, mas em 1950 ainda a média das pessoas só tinha 3 anos de escolaridade, um número absolutamente impressionante. E depois estes números, que ainda todos hoje nos fazem tremer, não é? Este gráfico tem alguns anos, mas não tem muitos anos, portanto ainda descreve uma situação real. É a população, a percentagem da população que tem um ensino secundário terminado. Não é? E analisam-se 2 grupos de idade, não é? O grupo de 25 a 34 anos e o grupo de 35 a 44 anos. E tem os países todos, não é? E depois está aqui Portugal, não é? Agora, pode um país, não é, que tem esta taxa de conclusão
de ensino secundário competir, sei lá, com um país que tem estas taxas de conclusão no ensino secundário. É muito difícil, como compreendem, não é? Mas isto é de onde nós vimos, portanto, temos aqui um combate enorme, enorme para melhorar, combate enorme para melhorar, mas o que eu vos queria dizer é que vocês vêm desta realidade e, portanto, vocês têm que olhar com muita atenção para a vossa formação e tentar suprir as faltas que tiveram, não é? Bom, isto aqui ainda é outro, nem quero falar disto. Só quero dar os sinais de esperança, e este é o último slide, e com isto vou terminar. Os sinais de esperança. São o número de doutoramentos em Portugal por 100 mil habitantes. Portanto, em 2004 havia 8,5 doutoramentos por 100 mil habitantes, em 2004, e em 2016 já temos 22,7 doutoramentos por 100 mil habitantes, é um crescimento notável, e portanto estamos a assistir a fenómenos muito interessantes. É notável, mas é abaixo da média europeia. Eu às vezes vejo que Portugal é um país de doutores. É totalmente falso isso. Isso é totalmente falso. Portugal não é um país de doutores. Qualquer número absoluto do ensino secundário, nós estamos abaixo das médias europeias. Né? E, portanto, há aqui um trabalho a fazer. Termino agora mesmo, não tenho mais nada para mostrar. O ponto importante a sublinhar é este. É preciso saber de onde vimos. Né? Aquilo que vocês estão expostos, sobretudo que vocês têm que competir internacionalmente. E, portanto, é preciso que vocês, com a vossa autonomia e movidos pelo vosso interesse, não podem ficar à espera, digamos, que a tradição cultural a que tiveram acesso vos tenha equipado completamente para competir internacionalmente. Não podem ficar à espera disso. Essa tradição intelectual já vos deu coisas muito boas, mas há muitas outras que vocês vão ter que adquirir sozinhos também. E boa sorte.